Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar a probabilidade estatística a partir de um confronto que tem uma característica diferente da que a gente viu na aula anterior. Costa do Marfim e Noruega nunca se enfrentaram, né? Então, na aula anterior, nós estimamos a probabilidade de vitória com base no histórico de Japão e Brasil, né? Nesse caso, nós não temos histórico das duas equipes. O que nós temos é o histórico das duas equipes contra outras equipes, e é exatamente esses dados que nós vamos utilizar. Ou seja, o histórico dos confrontos de Costa do Marfim em Copas contra outras equipes e o histórico da Noruega em Copas contra outras equipes. Tá? Então, como podemos estimar quem é o favorito quando não existe um histórico direto entre as duas equipes? Né? É dessa forma que a gente vai fazer. Tá? É o que se chama de dados comparáveis. Tá? Então, em vez de analisar os jogos entre elas, nós vamos observar o desempenho de cada uma das seleções em Copas do Mundo, né? Suas frequências, vitórias, empates, derrotas, suas médias de gols, né? Os dados mais recentes dessa edição. Tá? E esse confronto tem um elemento super bacana e interessante. O vencedor daqui, Costa do Marfim, Noruega, é o que vai enfrentar o Brasil. Tá? Então, ao longo da aula, nós vamos perceber que a matemática ela pode ajudar a organizar informações, a construir estimativas, a comparar cenários, mesmo quando os dados disponíveis não são exatamente aqueles que gostaríamos de ter. Tá? Então, nós vamos também discutir um ponto essencial de estatística. Tá? Diferentes amostras produzem diferentes resultados, diferentes conclusões, tá? Por isso, a pergunta central dessa aula será: como prever um jogo sem um histórico direto entre as equipes? Tá? Então a ideia não será buscar uma certeza, tá? Mas construir uma análise coerente com base nos dados disponíveis. Tá? O meu microfone está diferente hoje, notem que eu estou com um headphone, porque eu estou na escola gravando esse vídeo, tá? No meu horário de almoço. Então, talvez o som não fique tão bom quanto os demais vídeos, tá? Mas eu vou fazer o possível para ser um vídeo bem interessante para vocês, tá? Vamos lá para os cálculos? Estou ansioso para ver o resultado disso, tá? Beleza. Então, nesse slide, vamos observar os conteúdos matemáticos que serão trabalhados e os objetivos dessa aula. Tá? Primeiro, vamos retomar o conceito de probabilidade experimental, calculada a partir de resultados já observados. Tá? Também vamos trabalhar com frequência absoluta, frequência relativa. Tá? A frequência absoluta ela indica o quê? Quantas vezes determinado resultado aconteceu. Já a frequência relativa, ela mostra essa quantidade em relação ao total. Tá? Ou seja, geralmente ela é expressa por meio de frações. Tá? Outro ponto importante será analisar a média de gols. Né? Isso vai nos ajudar a comparar o desempenho ofensivo e defensivo das duas seleções. Tá? Então vamos analisar diferentes amostras, o histórico completo das Copas do Mundo, apenas os jogos da Copa de 2026 e também as probabilidades implícitas e odds. Né? Na outra aula eu não apresentei as odds, eu tratei probabilidade, chance, tudo como a mesma coisa. Na realidade agora a gente vai mostrar as odds também, que é bem comum aí no mundo das bets, né? As famosas bets, né? Que tem, infelizmente, trazido grandes problemas para as famílias, tá? Bom, vamos lá. Ao final dessa aula, o objetivo é que vocês consigam comparar duas seleções mesmo sem confronto direto entre elas, tá? Utilizando o que? Dados históricos da Copa do Mundo, né? E também vamos diferenciar o que o histórico mostra do que o contexto atual indica. Por quê? Pois esses dois tipos de informação podem levar a conclusões diferentes, tá bom? Então, por fim, nós vamos transformar as probabilidades em uma simulação com 100 partidas, por exemplo, tá? Para visualizar quantas classificações esperaríamos para cada uma das seleções, tá? A ideia central é perceber que matemática não depende apenas de fazer contas, né? Ela também é preciso escolher os dados adequados.
né? Comparar modelos, interpretar resultados, tudo isso com muito cuidado, tá? Vamos lá. Costa do Marfim, é, do, do Marquinhos foi boa, né? Agora, Costa do Marfim e Noruega nunca se enfrentaram. Tá? Então, essa é a pergunta central da aula. Então, como podemos estimar quem é o favorito nesse jogo? Quando existe um histórico direto entre as duas equipes, nós podemos observar quantas vezes cada uma das equipes, né, venceu, né? Quantos empates, quantas derrotas, quantos gols e tudo mais. Tá? Nesse caso, esse tipo de informação não existe. Tá? Por isso, nós precisamos substituir os dados diretos por dados comparáveis. Tá? Então, por exemplo, nós podemos analisar o desempenho das duas seleções em Copas do Mundo, né? Suas médias de gols, tá? Marcados, sofridos, seus resultados mais recentes e também as probabilidades implícitas nas odds. Tá? A ideia é comparar situações semelhantes, mesmo que elas não sejam exatamente iguais ao jogo de hoje. Tá? Então, esse procedimento é comum na estatística. Quando não podemos ou não temos o dado ideal, nós buscamos informações que possam representar o problema da melhor maneira possível. Tá? Mas é importante reconhecer que essa escolha envolve hipóteses. Tá? Então, o histórico completo de Copas ele pode oferecer uma amostra maior, mas inclui partidas muito antigas. Né? Já os jogos de 2026 são mais atuais, porém formam uma amostra pequena. Né? Então, por isso, a ideia central aqui é sem dados diretos, usamos dados comparáveis. Tá? A partir daqui, vamos analisar quais dados são mais úteis para construir uma previsão coerente. Beleza? Então, agora vamos organizar quais tipos de dados podem ser usados nessa análise. Primeiro tipo seria o confronto direto entre Costa do Marfim e Noruega. Tá? Porém, como essas seleções nunca se enfrentaram, já falamos sobre isso, nós não temos esse histórico. Tá? Agora, o segundo tipo de dado é o desempenho em Copas do Mundo. Tá? Nesse caso, nós podemos comparar quantas partidas cada seleção disputou, quantas venceu, quantas empatou ou quantas perdeu e quantos gols marcou e sofreu e tudo mais. Tá? Nesse caso, eh, e aí tem também o terceiro recorte, né, que é a Copa de 2026. Tá? Esses dados eles são mais recentes, eles podem representar melhor o momento atual das equipes. Tá? Em compensação, cada seleção disputou apenas 3 partidas na fase de grupos. Tá certo? 3 partidas somente, o que forma uma amostra muito pequena. Nós também podemos usar as odds atuais. Tá? Elas mostram como que o mercado transforma diferentes informações em probabilidade, tá? Em probabilidade implícita de vitória, empate, classificação. Percebam que cada fonte de dados responde a uma pergunta diferente. Tá? O histórico em Copas ajuda a entender o desempenho ao longo do tempo. Tá? Os jogos de 2026 mostram a forma recente. Tá? E as odds representam uma estimativa atual baseada em variáveis e informações disponíveis. Por isso, nosso problema matemático é decidir qual amostra representa o melhor, qual amostra representa melhor o jogo de hoje. Tá? Então, não existe uma resposta automática. Tá? Uma boa análise ela pode combinar diferentes recortes, desde que escolhas sejam claras e justificadas. Tá? Nos próximos slides, nós vamos começar pelo histórico de cada seleção em Copas do Mundo. Tá? Vamos lá então. Vamos analisar o histórico da Costa do Marfim em Copas do Mundo. Nessa comparação, nós estamos considerando as participações de 2006, 2010, 2014 e também os jogos da fase de grupos de 2026. Ao todo, a seleção disputou 12 partidas. Nesse período, venceu 5 jogos, empatou 1 e perdeu 6. Tá? Também marcou 17 gols e sofreu 16. Tá? Esses números mostram um histórico relativamente equilibrado em gols, já que a diferença entre gols marcados e sofridos é pequena. Tá? Por outro lado, quando observamos os resultados da partida, nós observamos a Costa do Marfim, que a Costa do Marfim perdeu metade dos jogos disputados.
tá certo? Tá? Isso indica que uma análise baseada apenas em saldo de gols pode esconder outras informações importantes. Tá? Nós também precisamos destacar um fato histórico. Tá? Esta é a primeira vez que a seleção chega ao mata-mata de uma Copa do Mundo. Tá? Ela nunca chegou antes. Tá? Então, esse dado ele mostra que o desempenho em 2026 representa um avanço em relação às participações anteriores. Tá certo? Nos slides posteriores, nós vamos transformar essas frequências em probabilidades. Tá? Em probabilidades experimentais e comparar esse histórico com o histórico da Noruega. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem o que? P de probabilidade. P de probabilidade é igual, de vitória, é igual a 5 dividido por 12. Tá? 5 dividido por 12 é igual a 0,41. Tá? Ou seja, 41%. Tá? Então, em 100 jogos semelhantes, por exemplo, ao histórico da Costa do Marfim em Copas, esperaríamos cerca de 42 vitórias, tá? Um pouco menos que a metade. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa comparando a Noruega. Tá? Nessa análise, nós estamos considerando as participações de 1938, 1994, 98 e também os jogos de fase de grupos de 2026. Ao todo, a Noruega disputou 11 partidas. Tá? Nesse conjunto, venceu 4 jogos, empatou 3 e perdeu 4. Tá? Também marcou 15 gols e sofreu 15 gols. Tá? Esse resultado, ou esses números, né, eles mostram um histórico bastante equilibrado. Né? Então, a quantidade de vitórias e derrotas é exatamente a mesma. Tá? E o número de gols marcados também é igual ao número de gols sofridos. Isso significa o quê? Que o histórico geral, a Noruega não apresenta uma vantagem muito clara entre desempenho ofensivo e defensivo. Tá? Outro dado importante é que a seleção voltou à Copa do Mundo depois de um longo intervalo. Né? Mesmo após tantos anos fora da competição, ela conseguiu novamente alcançar uma fase eliminatória. Tá? Então, esse resultado mostra que o desempenho de 2026 ele foi relevante para a história recente da seleção. Tá? Ela não só voltou a participar da Copa, como alcançou uma nova fase, né, a fase eliminatória. Então, no próximo slide, vamos transformar esses dados em probabilidades experimentais e comparar a frequência de vitórias, empates e derrotas da Noruega. Tá? Aqui. Agora, vamos calcular essas probabilidades experimentais da Noruega. Com base no seu histórico de Copas do Mundo, a seleção venceu 4 das 11 partidas disputadas. Então, por isso, P de vitória é igual a 4 sobre 11. Dividido 4 sobre 11, nós obtemos 0,36. Tá? Transformando em porcentagem, nós temos 36%. Tá? Já para o empate, nós temos 3 ocorrências em 11, ou seja, aproximadamente 27%. E para a derrota, nós temos 4 sobre 11, ou seja, aproximadamente 36%. Esses resultados mostram um histórico bastante equilibrado. Né? Então, a Noruega ela venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu 4. Isso significa que, no conjunto analisado, vitória e derrota aparecem com a mesma frequência, enquanto o empate teve a participação também bastante relevante. Né? Comparando com a Costa do Marfim, nós percebemos uma diferença importante. A Costa ela apresenta maior frequência histórica de vitórias, né? Mas também maior frequência de derrotas. Já a Noruega ela tem um histórico mais distribuído entre os três resultados, né? Derrota, empate e vitória. Tá? Esse exemplo mostra que as duas seleções elas podem ter números próximos, mas perfis estatísticos diferentes. Tá? Agora vamos comparar os principais resultados históricos das duas seleções em Copas do Mundo. Tá? Costa do Marfim venceu aproximadamente 41% das partidas. Tá? A Noruega venceu cerca de 36%. À primeira vista, nós poderíamos concluir que Costa do Marfim apresenta vantagem porque sua frequência de vitórias é um pouco maior. Mas essa leitura sozinha ela é incompleta. Tá? Quando nós observamos empates, nós percebemos uma diferença importante.
tá? A Costa do Marfim empatou apenas 8,3% de seus jogos, enquanto a Noruega empatou aproximadamente 27%. Tá? Isso mostra que a Noruega tem um histórico mais equilibrado e com maior presença de resultados intermediários. Tá? Nós também precisamos nós também precisamos analisar as derrotas. Né? A Costa do Marfim perdeu metade das partidas disputadas em Copas, tá? O que corresponde a 50%. Tá certo? Portanto, embora tenha uma frequência maior de vitórias, também apresenta uma frequência maior de derrotas, tá? Esse é um ponto importante da interpretação estatística, tá? Por quê? Porque um único indicador não é suficiente para definir o favoritismo, tá? A maior porcentagem de vitórias pode sugerir força, mas a maior porcentagem de derrotas também pode indicar maior instabilidade, tá? Por isso a pergunta para a turma a frequência maior de vitórias basta indicar quem é favorito? Tá? A resposta mais adequada é não. Tá? A gente precisa observar o conjunto dos dados, tá? Incluindo vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e também o momento atual da seleção. Tá bom? Agora vamos preparar e comparar o desempenho ofensivo e defensivo das duas seleções, tá? No histórico de Copas do Mundo. Tá? A Costa do Marfim marcou 17 gols e sofreu 16. Como disputou 12 partidas, sua média de gols é 17 dividido por 12, tá certo? O que corresponde a aproximadamente 1,42 gols. Tá? É... Já a média de gols sofridos é 16 dividido por 12, o que corresponde a aproximadamente 1,33. Tá? A Noruega, por outro lado, ela marcou 15 gols e também sofreu 15. Tá? Como disputou 11 jogos, sua média de gols marcados é dividido 15 dividido por 11, tá? Que corresponde a 1,36 gols. A média de gols sofridos, obviamente, vai ser o mesmo, ou seja, 1,36. Quando nós comparamos esse valor, nós percebemos que as duas seleções apresentam números muito próximos. Tá? Então, a Costa do Marfim tem uma pequena vantagem na média de gols marcados. Né? E também sofre ligeiramente menos gols. No entanto, essa diferença ela é muito pequena. Tá? Por isso, a conclusão histórica é de praticamente equilíbrio entre as duas equipes. Também precisamos lembrar que a média não é placar. Tá? Não podemos afirmar que o jogo terminará 1,42 a 1,36. Por quê? Porque o placar é formado por números inteiros. Tá? A média ela serve para resumir o comportamento de vários jogos e ajudar a comparação entre as seleções. Tá certo? Agora vamos observar apenas os dados da Copa de 2026. Nesse recorte, cada seleção disputou somente 3 partidas na fase de grupos. Tá? Costa do Marfim venceu 2 vezes e perdeu uma, marcou 4 gols e sofreu 2. A Noruega também venceu 2 partidas e perdeu A Noruega também venceu 2 partidas e perdeu uma, mas ela apresentou um número de gols bem diferentes. Né? Ela marcou 8 e sofreu 7. Né? À primeira vista, a Noruega parece ter um ataque muito forte. Por quê? Porque marcou o dobro de gols da Costa do Marfim. Tá? Por outro lado, ela também sofreu muitos gols. Né? Então, já a Costa do Marfim, ela marcou menos, mas apresentou uma defesa mais estável. Né, mais resistente. Esse exemplo ele mostra como que uma mesma campanha pode ter características diferentes. Né? As duas eh, eh, seleções tiveram 2 vitórias e uma derrota, mas chegaram a esse resultado de maneiras bem distintas. Né? Nós também precisamos ter cuidado com o tamanho da amostra. 3 jogos representam um conjunto muito pequeno de observações. Tá? Em amostras pequenas, um único placar pode alterar bastante as médias e as porcentagens. Tá? Por exemplo, a derrota da Noruega por um placar mais elevado aumenta muito a quantidade de gols sofrido nesse recorte. Por outro lado, aliás, por isso, os dados de 2026
eles ajudam a mostrar o momento atual, mas ainda geram estimativas instáveis, né? A conclusão é que uma amostra recente ela pode ser relevante, tá? Porém, ela precisa ser interpretada com cautela quando contém poucos jogos, tá bom? Agora vamos comparar ataque e defesa usando apenas dados da Copa de 2026, tá? A Noruega marcou 8 gols nas 3 partidas de fase de grupos. A Costa do Marfim, Marquinhos de novo, né? Do Marfim marcou 4, tá? Portanto, quando analisamos somente o ataque, a Noruega ela apresenta uma vantagem clara, tá certo? Por outro lado, a Noruega sofreu 7 gols, enquanto a Costa do Marfim sofreu apenas 2, tá? Então, nesse cenário, a vantagem para a Costa do Marfim é clara, né? Passa a vantagem para a Costa do Marfim, tá? Nós também podemos observar o saldo de gols, tá? Costa do Marfim terminou a fase de grupos com saldo positivo de 2 gols. Tá? A Noruega terminou com saldo positivo de 1 gol. Tá? Isso mostra que a Noruega ela foi mais ofensiva, tá? Mas também ficou mais exposta defensivamente. Tá? Já a Costa do Marfim, ela produziu menos no ataque, porém apresentou maior equilíbrio entre gols marcados e gols sofridos. Tá? A pergunta principal aqui o que pesa mais em um jogo eliminatório? Um ataque forte ou uma defesa mais estável? Tá? Não existe uma resposta única. Tá? O jogo o jogo de hoje ele é imprevisível. O que nós temos são dados históricos, tá? Então, uma equipe com ataque forte, ela pode decidir a partida rapidamente, tá? Mas uma defesa vulnerável, ela aumenta o risco de sofrer gols, tá? Então, uma equipe mais equilibrada, ela pode criar menos oportunidades, porém pode também controlar melhor o jogo. Tá? Esse exemplo ele mostra que o resultado da análise depende do indicador escolhido. Quando olhamos apenas para gols marcados, a Noruega parece superior. Quando observamos os gols sofridos e o saldo, a Costa do Marfim apresenta números melhores. Tá? Por isso, uma previsão mais completa precisa considerar ataque e defesa ao mesmo tempo. Tá? Agora vamos comparar 3 formas diferentes de analisar o mesmo confronto. Tá? No primeiro recorte, nós usamos o histórico completo das seleções em Copas do Mundo. Nesse modelo, Costa do Marfim aparece com 38% de probabilidade de vitória, o empate com 25% e a Noruega com 36%. Tá? Esse resultado ele indica praticamente um equilíbrio entre as duas equipes. Tá? No segundo recorte, nós usamos as odds. Para quê? Para o resultado final dos 90 minutos. Tá? Nesse caso, a Costa do Marfim aparece com 26%, o empate também com 26% e a Noruega com 47%. Então percebam que a Noruega ela passa a ser a favorita. Tá? No terceiro recorte, nós observamos a probabilidade de classificação. Tá? Como o jogo é eliminatório, não existe empate como resultado final. Então, nesse modelo, a Costa do Marfim aparece com 38% de chance de classificar, né? Ou seja, de avançar para a próxima etapa, e a Noruega aparece com 62% de chance. Tá? Então, a diferença entre os resultados mostra que a previsão depende da amostra e do modelo escolhido. Tá? O histórico completo valoriza o desempenho das seleções ao longo do tempo. As odds atuais, elas incorporam informações mais recentes, como forma, elenco, lesões, desempenho e expectativa do mercado. Já a probabilidade de classificação considera também a possibilidade de prorrogação e pênaltis. Tá? Por isso, a conclusão parcial é essa. Né? Quando passamos do histórico bruto para o contexto atual, a previsão muda. Né? A matemática não muda. Né? O que muda são os dados, as hipóteses e o tipo de pergunta que estamos tentando responder. Tá certo? Agora vamos
construir um modelo simples para estimar a quantidade esperada de gols de cada seleção. A ideia é o quê? É combinar duas informações, a média de gols marcados por uma equipe e a média de gols sofridos pelo adversário. Para a Costa do Marfim, nós usamos a média histórica de gols marcados, que é de 1,42 por jogo. Tá? E a média de gols sofridos pela Noruega, que é de 1,36. Tá? Somando esses valores, dividimos por 2. Tá? Então, 1,42 mais 1,36 dividido por 2, né? Aí o resultado aproximado é de 1,39 gol esperado para a Costa do Marfim. Tá? Para a Noruega, fazemos o mesmo procedimento. Usamos a média de gols marcados, que é de 1,36, a média de gols sofridos pela Costa do Marfim, que é de 1,36, 33. Somando e dividindo por 2, obtemos 1,35 gol esperado para a Noruega. Tá? Então percebam que os dois valores são muito próximos. Tá? A diferença entre 1,39 e 1,35 é de apenas 0,04 gol. Tá? Isso reforça a ideia de equilíbrio quando usamos somente o histórico completo, né, como fonte para esses cálculos. Tá? Então, é importante lembrar que esse modelo é uma simplificação. Tá, pessoal? Ele considera apenas médias de ataque, de defesa, ele não leva em consideração as escalações, as lesões, o momento atual, o estilo de jogo ou outros fatores específicos da partida. Tá? Mesmo assim, ele é útil para quê? Para mostrar como podemos combinar dois indicadores em um único valor esperado. No próximo slide, vamos usar essas médias em um modelo probabilístico para estimar as chances de vitória, empate e derrota. Beleza? Vamos lá então. Agora vamos utilizar um modelo probabilístico chamado distribuição de Poisson. Tá? Esse modelo ele pode ser usado para estimar a probabilidade de ocorrer determinada quantidade de eventos em um intervalo, como o número de gols em uma partida. Tá? Para aplicar esse modelo, nós usamos as mesmas expectativas de gols calculadas no slide anterior. Tá? Então, a Costa do Marfim, por exemplo, ela ficou com aproximadamente 1,39 gol esperado. A Noruega ficou com aproximadamente 1,35 gol esperado. A partir dessas médias, o modelo ele estima a probabilidade de cada seleção marcar 0, 1, 2 ou mais gols. Tá? E aí depois nós combinamos essas possibilidades para calcular as chances de vitória. Tá? As chances de empate e as chances de derrota. Beleza? Vamos lá. O resultado histórico aproximado foi de 38,2% de chance de vitória da Costa do Marfim, 25% de chance de empate e 36% de chance de vitória da Noruega. Tá? Então percebam que o modelo indica um confronto muito equilibrado. Tá? A Costa do Marfim aparece com uma pequena vantagem, mas a diferença para a Noruega é de apenas 2 pontos percentuais. Tá? Nós também precisamos destacar que esse é um modelo didático simplificado, tá? Ele considera apenas as médias históricas, tá? Ele não leva em consideração, né, mais uma vez, ele não leva em consideração escalação, lesões, desempenho recente, né, o estilo de jogo, local da partida ou outros fatores atuais, tá? Por isso, ele não deve ser interpretado como uma previsão definitiva, tá? A principal contribuição desse modelo é o que? É mostrar como médias podem ser transformadas em probabilidades. Tá? E como a matemática ajuda a construir estimativas para diferentes resultados possíveis. Tá certo? Agora vamos analisar como as casas de aposta apresentam o favoritismo por meio das odds. Tá? As odds elas não são mostradas diretamente em porcentagem, né? Elas representam uma cotação associada a possível retorno de uma aposta. Tá? Para transformar uma odd decimal em uma probabilidade implícita, nós usamos a fórmula probabilidade é igual a 1 dividido pela odd. Tá? Depois nós multiplicamos o resultado por 100 para obter a porcentagem. Tá? Nesse exemplo, após a conversão,
e a normalização dos valores, nós temos aproximadamente 26% de vitória para a Costa do Marfim, 26% de empate e 47% para a Noruega. Portanto, pelas odds, os resultados final ao final dos 90 minutos, tá? Favorece a Noruega, tá? Mesmo assim, a probabilidade de vitória da Costa do Marfim não é pequena, tá? E a chance de empate também continua relevante, o que pode levar para prorrogação e pênaltis, né? Então, somando empate e vitória, a Costa do Marfim nós chegamos a 52%, tá? É, Beleza, isso significa o quê? Que embora a Noruega tenha maior probabilidade individual, existe uma chance combinada maior, né, de ela não vencer no tempo normal. Tá? Também precisamos destacar que odd e porcentagem não são a mesma coisa. Tá? A odd é uma cotação, a porcentagem é a probabilidade implícita extraída dessa cotação. Tá? Além disso, as odds incluem a margem das casas de aposta, né? Por quê? Por isso, antes da normalização, a soma das probabilidades implícitas pode ultrapassar 100. Tá? Esse exemplo mostra que o mercado atual ele enxerga a Noruega como favorita, mas não considera o confronto decidido antecipadamente. Tá? Agora vamos diferenciar duas ideias importantes: a probabilidade de vencer nos 90 minutos e a probabilidade de se classificar. Tá? No slide anterior, nós analisamos três resultados possíveis no tempo normal: vitória da Costa do Marfim, empate ou vitória da Noruega. Mas em um jogo eliminatório, o empate não encerra a disputa. Né? Se houver igualdade nos 90 minutos, a partida pode seguir para a prorrogação e, se necessário, até os pênaltis. Né? Por isso, a probabilidade de classificação precisa considerar o resultado final da disputa e não apenas o tempo regulamentar. Tá? Com base nas odds de classificação já normalizadas, nós temos aproximadamente 38% de probabilidade para a Costa do Marfim e 62% para a Noruega. Isso significa que a Noruega aparece como favorita para avançar e enfrentar o Brasil na próxima fase. Tá? Uma probabilidade de 62% não significa certeza, tá? Significa apenas que segundo esse modelo, tá? A Noruega avançaria com maior frequência em muitas repetições semelhantes. Tá? Da mesma forma, 38% para a Costa do Marfim ainda representa uma chance relevante, né, galera? Então, em termos simples, é um pouco mais do que uma chance em 3. Tá? Portanto, a leitura correta é: Noruega é a favorita, mas a classificação da Costa do Marfim continua plenamente possível. Tá? Esse é um exemplo importante de como a probabilidade ajuda a comparar cenários sem transformar previsões em certeza. Tá? Agora vamos transformar as probabilidades de classificação em uma frequência esperada. Tá? Segundo o modelo apresentado, a Noruega tem a probabilidade aproximadamente de 62%. Tá? Enquanto a Costa do Marfim tem cerca de 38%. Para facilitar a interpretação, vamos imaginar uma simulação com 100 partidas realizadas em condições semelhantes. Tá? Quando a gente simula 100 partidas, é sempre em condições semelhantes. Tá? Nesse cenário, nós esperaríamos aproximadamente 62 classificações da Noruega e 38 classificações da Costa do Marfim. Tá? Isso ajuda a visualizar melhor o significado das porcentagens. Tá? Mas é importante lembrar o quê? Que estamos falando de uma frequência esperada e não de uma quantidade exata. Tá? Em uma simulação real, poderiam ocorrer 60 classificações da Noruega e 65 da Costa do Marfim, ou 60 da Noruega, 65, 58, outro valor próximo. Tá? Quanto maior o número de repetições, maior tende a ser a aproximação entre a frequência observada e a probabilidade estimada. Tá? No jogo de hoje, porém, haverá apenas uma partida. Tá? Por isso, mesmo com 62% de favoritismo, a Noruega ainda pode ser eliminada.
Tá? Da mesma forma, os 38% da Costa do Marfim representam uma possibilidade concreta de classificação. Tá? A principal conclusão é essa. Tá? Essa simulação ela ajuda a compreender tendências de longo prazo, mas não vai determinar o resultado de hoje. Tá? Não determina o resultado de um evento único. Tá? Em uma única partida, qualquer uma das seleções ainda pode avançar. Tá? Agora chegamos à atividade da turma. Tá? A proposta é o quê? Dividir a análise em três modelos diferentes. Tá? O grupo 1 vai usar apenas o histórico das seleções da Copa do Mundo. Esse deve ser considerado as frequências de vitórias, empates, derrotas, além das médias de gol marcados e sofridos. O grupo 2 vai usar somente os dados da Copa de 2026. Nesse caso, o foco será o momento atual das equipes. Tá? Comparando ataque, defesa, saldo de gols, resultado da fase de grupos e tal. Tá? E o grupo 3 vai trabalhar com as odds, tá? E probabilidade implícita. Esse grupo ele deverá transformar as cotações em porcentagens e interpretar o favoritismo indicado pelo mercado. Depois dos cálculos, os grupos devem comparar os resultados encontrados. Tá? A pergunta final é: qual modelo parece mais justo, né, para prever o confronto? Tá? Então não basta dizer qual equipe aparece como favorita, é preciso justificar essa escolha. Tá? O histórico completo ele oferece uma amostra maior, né? Mas inclui partidas muito antigas, né? Principalmente quando uma seleção ficou muito tempo sem participar de uma Copa. Tá? Os dados de 2026 são mais recentes, né? Mas também incluem margem das casas de aposta e dependem do comportamento do mercado. Tá? Por isso, diferentes modelos podem produzir diferentes resultados, tá? Sem que necessariamente esteja errado. Tá? Então, a principal ideia da atividade é esta. A matemática também envolve escolhas, hipóteses e interpretações. Tá? Uma boa análise, ela não apresenta apenas um número. Tá? Ela explica quais dados foram usados, quais limitações existem e por que determinado modelo foi considerado adequado. Tá bom? Bom, para encerrar, vamos retomar os principais conceitos trabalhados nessa aula? Tá? Primeiro vimos que quando não existe um confronto direto entre as duas equipes, ainda é possível construir uma análise usando dados comparáveis. Tá? Nesse caso, utilizamos dados históricos das seleções em Copas do Mundo, as médias de gols, o desempenho recente e as probabilidades implícitas. Tá? Que mais, tá? Nós também retomamos o conceito de frequência relativa, tá? Transformando quantidade de vitórias, empates, derrotas em porcentagens, tá? Percebemos ainda que as médias ajudam ao quê? Ajudam a resumir o desempenho ofensivo e defensivo, mas não representam um placar exato, tá? Outro ponto importante foi a comparação entre diferentes amostras, tá? O histórico completo ele indicou um equilíbrio entre Costa do Marfim e Noruega. Tá? Os dados da Copa de 2026 mostram a Noruega mais ofensiva e a Costa do Marfim mais estável defensivamente. Já as odds que são atuais, elas apontam o favoritismo da Noruega. Isso mostrou que diferentes conjuntos de dados podem produzir conclusões diferentes. Nós também aprendemos que odds podem ser transformadas em probabilidades implícitas, tá? Mas precisam ser interpretadas com cuidado. Por quê? Porque incluem margem das casas de apostas. Tá? Portanto, a conclusão da aula é essa. O histórico indica um confronto equilibrado, tá? Mas o contexto atual favorece a Noruega. Mesmo assim, favoritismo não significa vitória, não significa certeza, tá certo? A matemática e a estatística elas ajudam a comparar cenários, né? Construir previsões, né? Previsões mais consistentes, né? Mas não eliminam eh, a incerteza de uma partida única. Tá? Por isso, mais importante do que apresentar apenas números é explicar de onde veio, né? De onde vieram esses números, né? Quais dados foram usados, quais são as limitações do modelo. Tá bom, galera? Então, por hoje é só. Espero que vocês gostem da aula e estamos juntos. Logo eu faço mais previsões aí. Um abraço.